Educação à distância, mudando realidades. Olá! Está animado? Mais uma disciplina do curso de Gestão Comercial Direito 1. É isso mesmo, nossa primeira unidade. Vamos iniciar com a introdução ao estudo do direito. Sabe por quê? Porque essa introdução ao estudo do direito é de extrema importância para o estudante que nunca teve contato com nenhuma disciplina do direito. Se tiver algum aluno dentro do curso que já é formado em direito, tranquilo, vai ver que já vai ter bastante familiaridade com esses termos que vocês vão aprender agora. Vamos lá? Vamos introduzir o direito aqui no curso de Gestão Comercial. Olha só. Volta aqui para mim. Pessoal, eu quero contar para vocês que vocês precisam fazer o acesso à minha biblioteca. Vocês vão acessar o SWAP e vocês vão ter acesso à minha biblioteca, que é uma biblioteca virtual que foi comprada, adquirida pelo IFRO, que é incrível, maravilhosa, com livros extremamente atualizados, livros já do ano de 2021. É isso mesmo, muita qualidade para vocês. E eu começo aqui mostrando a minha telinha para vocês verem que a bibliografia recomendada é o livro do Paulo Nader, aqui na introdução ao estudo do direito. Eu recomendo que vocês façam a leitura, se apropriem deste livro do Paulo Nader. Dentro do roteiro da disciplina, eu fiz indicações das páginas que vocês devem ler para acompanhar o roteiro da disciplina. Mas isso não impede que vocês façam a leitura por completo de tudo que vocês acharem pertinentes e interessante no decorrer do estudo da introdução do estudo do direito. Olha só, por que, pessoal, que a introdução ao estudo do direito é muito importante? Porque é uma matéria de iniciação, olha só na tela, que fornece ao estudante as noções fundamentais para a compreensão do fenômeno jurídico. Apesar de se referir a conceitos científicos, a introdução não é, em si, uma ciência, mas um sistema de ideias gerais estruturados para atender a finalidades pedagógicas em relação a essa temática. É isso mesmo. Do ponto de vista pedagógico, você vai perceber que fazendo esse estudo da introdução do direito, vai ficar muito mais fácil para lá na frente. Olha só, vai ficar muito mais tranquilo para lá na frente, quando você estiver estudando, que eu vou comentar com vocês, temos a jurisprudência, isso, uma súmula, vocês vão ver que a gente vai falar de direito, lá no direito civil, sobre súmula do STJ, sobre o dano moral da pessoa jurídica, o dano moral da pessoa física. E aí, o que seria essa jurisprudência, né? Então, assim, do ponto de vista pedagógico, vocês vão ver que essa introdução aqui é importantíssima para que vocês consigam absorver de maneira plena o conteúdo que vai ter lá na frente, tá? Lembrando que a introdução ao estudo do direito, aqui para vocês, pessoal, eu só separei situações bem objetivas, bem tranquilas para quem está no curso de gestão comercial. Eu não trouxe aquelas teorias que falam sobre questões dogmáticas, sobre ética, nada disso, tá? Aqui para vocês está de forma objetiva, para vocês aprenderem vários termos que vão facilitar o aprendizado da matéria lá na frente. Combinado? Aqui na minha tela. Olha só, assim os primeiros contatos do estudante com a ciência do direito se fazem através da introdução ao estudo do direito, que funciona como um elo entre a cultura geral. Então é isso mesmo, ele vai fazer esse elo em relação a questões do estudo pedagógico na introdução ao estudo do direito em geral, ok? E aí, eu trouxe aqui para vocês uma fala do Miguel Reale. Quem já fez faculdade de Direito ou quem já andou estudando para concurso, enfim, vai saber que o Miguel Reale, ele é o criador da teoria tridimensional do direito. Ele é um autor, é um doutrinador de extrema importância, dentro do estudo do direito. Olha só, o Miguel Reale é conhecido principalmente por sua longa atuação na advocacia e na academia, sendo um autor de relevo no campo da filosofia do direito. Aí, como já tinha dito, ele é o criador da teoria tridimensional do direito, que tem como objetivo a integração da norma jurídica ao fato social e aos valores culturais.
num processo histórico dialético. E aí, a fala que eu trouxe do professor Miguel Reale é a seguinte: se há uma disciplina jurídica que dependa fundamentalmente da perspectiva de quem a cultiva, é a introdução ao estudo do direito. É que o mundo do direito tem tamanha amplitude e tão largos horizontes que infinitas são as suas vias de acesso. É isso mesmo, pessoal. Então, assim, eu achei interessante essa fala dele aqui para vocês entenderem a importância dessa introdução, principalmente para quem nunca teve contato com a área do direito, tá? Então, nós sabemos que é um curso que tem quase 1.000 alunos matriculados e a gente sabe que pode ser, sim, que tenha vários alunos que já tenham tido contato com direito, que estudam para concurso, alunos que já são formados em direito e que estão buscando uma carreira empreendedora para se tornar um gestor comercial. Tranquilo, mas sabemos também que a grande maioria não, a grande maioria ainda não teve esse contato e é por isso que é importante a gente trazer para vocês e mostrar a importância dessa introdução para vocês dentro do estudo do direito. Combinado? Aqui na tela. E aí eu vou falar para vocês, já iniciando essa introdução, o que é o direito, né? O conceito do direito. Olha só, o direito, em síntese, é o conjunto de normas e regras que regulam as condutas sociais e a justiça executa as normas estabelecidas pelo direito. Assim, o direito está em função da vida social. A sua finalidade é a de favorecer o amplo relacionamento entre as pessoas e os grupos sociais, que é uma das bases do progresso da sociedade. Vocês podem notar que é um trecho lá dessa bibliografia que eu recomendei para vocês de Paulo Nader. Então, assim, o direito, basicamente, é esse conjunto de normas e de regras que regulam as condutas sociais, tá? Ele tem essa finalidade de favorecer, de conduzir, de tornar as relações humanas, os grupos sociais em harmonia, tá? E, com tudo isso, fornecer as bases do progresso da sociedade. Então, o direito, ele está, de maneira genérica, e numa síntese, sendo conceituado dessa forma aqui para vocês, ok? E é através do Estado que o direito é imposto à sociedade. O Estado-nação, no caso, né, pode ser o Estado no estado do poder do Estado, tá, pessoal? Com a finalidade de assegurar a convivência pacífica, no sentido de se manter a ordem e proteger a vida da sociedade como um todo, ajustando os interesses individuais e coletivos. Olha só, pessoal, essa questão é importante, porque nós sabemos que se não tivessem regras, se não tivesse normas, se não tivesse princípios, tá? Seria muito difícil a vida em sociedade. Nós já temos várias regras que regulam a sociedade e mesmo assim nós temos problemas. E se não tivesse? Seria quase que impossível. Viveríamos numa situação praticamente de vida ou morte todos os dias, né? Ia ser bem complicada a questão da nossa sobrevivência, tá? Então, assim, essa questão do direito vem para regular a convivência pacífica da sociedade, tá? Manter a ordem, proteger o patrimônio, proteger a sociedade. Então, e por meio do Estado, tá? O Estado que tem o poder de dizer o direito numa relação de hierarquia entre o Estado e seus subordinados, que somos nós, o povo, ok? Vamos aqui, ó. E ainda, dando continuidade aqui à nossa disciplina, vocês precisam saber também o que é o direito natural e o que é o direito positivo, tá? Olha só, o direito natural, ele não é escrito, tá? Ele não é criado pela sociedade, nem é formulado pelo Estado. O direito natural, ele tem um adjetivo natural, ou seja, como o adjetivo natural indica, que é um direito espontâneo, tá? Ele se origina da própria natureza social do homem e que é revelado pela conjunção da experiência e razão. Então, pessoal, o direito natural é aquele que não é escrito, ele acontece de uma maneira espontânea. Enquanto que o direito positivo é o direito que é escrito, tá? Ou seja, o direito positivo é aquele institucionalizado pelo Estado, exatamente o contrário do direito natural. Porque o direito natural, ele não parte do Estado. A gente já diz, é uma situação que vem da natureza, tá? O direito positivo é a ordem jurídica obrigatória em determinado lugar e tempo.
Olha só, quando a gente está lá na faculdade de Direito, a gente aprende que o direito positivo, a gente costuma falar assim, que o direito positivado, ou seja, o direito escrito, o direito que, vamos dizer assim, que é a tinta preta no papel branco, mais ou menos isso. Então, ele é um direito produzido pelo Estado, produzido pelo homem para regular as situações da sociedade. Na tela de novo aqui comigo. E aí, já sabem o que é direito, já sabem o que é direito natural, vocês já sabem o que é direito positivo, e agora vocês vão saber o que é a lei, tá? A lei é a regra geral e permanente a que todos estão submetidos, sendo também um preceito escrito, formulado solenemente pela autoridade constituída, em função de um poder que lhe é delegado pela soberania popular, que nela reside a suprema força do Estado. Então, aqui, vocês conseguem perceber que quando eu falo aqui, ó, um poder nele instituído, ou seja, os nossos legisladores. Olha só, pela autoridade constituída. Aqui a gente está se referindo, quem produz a lei? Poder legislativo. Existem algumas situações em que o poder executivo vai trazer algumas, como eu poderia dizer, medidas provisórias, que a gente dentro do direito não fala que medida provisória é lei, porque quem faz a lei é o poder legislativo. Então, assim, essa questão da lei é delegada pela soberania popular, ou seja, porque por meio da soberania popular, por meio do voto, é que a população, as pessoas escolhem os seus representantes eleitos, que vão lá estarem produzindo essas normas jurídicas, que são as leis, tá? O conjunto de regras que faz o ordenamento jurídico de um determinado povo. Combinado? E aí, aqui eu vou trazer para vocês, aqui na tela, fontes do direito. Pessoal, é bem importante vocês saberem as fontes do direito, por quê? Quem vai prestar concurso público aí vai ver que quando a maioria dos editais, eles vão cobrar. Lá, inclusive, em direito administrativo cai mesmo, quais são as fontes do direito administrativo, enfim. Mas, de forma geral, quais são as fontes do direito, tá? Nós temos a lei, nós temos a analogia, nós temos o costume, nós temos os princípios gerais do direito, nós temos a doutrina e nós temos a jurisprudência. Da onde que a gente tirou? A gente vai ver que dentro da introdução ao estudo do direito, é muito comum também vocês terem um contato com a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Então, lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, vocês vão conseguir extrair de lá que lá tem também essas questões que apontam em relação às fontes do direito. E, como eu já havia dito anteriormente, quais são as fontes, né? Primeiro, nós temos a lei, que corresponde a uma norma, um conjunto de normas jurídicas emanadas do Poder Legislativo, como eu acabei de falar, ou, em alguns casos, do chefe do Poder Executivo. É a principal fonte do direito, tá? Ela é do direito positivado, é escrito. Lembrando, pessoal, que quando aqui a gente fala de Poder Executivo, que eu estou me relacionando às medidas, às medidas provisórias, tá? Ou a decretos também, medidas provisórias, são documentos que têm força de lei, que são emitidos pelo Poder Executivo. E aí temos também a analogia, tá? A analogia, ela implica em existir uma semelhança entre uma hipótese tomada como padrão e a hipótese a ser resolvida. Ou seja, eu vou resolver uma situação com base numa situação análoga que ocorreu, um caso muito parecido, um caso com semelhança, para poder aplicar numa outra situação parecida, tá? Então, isso é fazer analogia, tá? E nós temos o costume. O que é o costume? É o uso reiterado de uma conduta ou da atividade. Olha só, deixa eu contar para vocês em relação ao costume. Já ouviram falar no direito consuetudinário? Pois é, o direito consuetudinário é o direito que deriva dos costumes. Por isso que aqui está falando que é o uso reiterado das condutas ou de uma atividade reiterada. E aí, de tanto aquelas situações estarem reiteradas, elas podem se tornar lei, elas podem, de fato, vir a ser documentadas, né? Podem ser colocadas em um documento que vai se transformar numa lei. E aí é por isso que a gente fala que é direito consuetudinário, aquele que se origina dos costumes, tá? A gente usa muito aqui o exemplo da fila, né? A fila que é
é um costume muito antigo da sociedade. Você chega num lugar, não tem lei, não tem nada que manda, mas você sabe que você tem que ficar na fila, né? Então, uma regra da sociedade é um costume, tá? E aí, temos também como fonte do direito os princípios gerais do direito, tá? Eles são alicerces, tá, pessoal? Os princípios gerais do direito, eles dão suporte à regulamentação da sociedade sob o aspecto jurídico, fixando os padrões e orientando os preceitos que serão traduzidos pela legislação. É isso mesmo, pessoal, olha só. Sobre os princípios, eu posso dizer para vocês assim, bem rapidinho, que os princípios, eles são verdadeiros alicerces. É por meio dos princípios que muitas leis são construídas e muitas situações que vão ser escritas, elas não podem ferir certos princípios, porque os princípios, eles são conquistados com grandes lutas na história da humanidade. E aí a gente pode até dizer que se esses princípios não forem respeitados, poderia traduzir em verdadeiro retrocesso da humanidade. Então, o princípio, ele é algo muito forte, ele é algo que irradia um poder imensurável dentro do ordenamento jurídico, ok? Olha só, e temos a doutrina também, que é uma fonte do direito. O que é a doutrina? Bem simplesinho. A doutrina é um conjunto de princípios expostos nos livros de direito, em que firmam teoria ou se fazem interpretações sobre certa ciência jurídica. Ou seja, a doutrina, pessoal, são os livros de direito, temos os doutrinadores. Miguel Reale, como eu falei agora há pouco, é um doutrinador, né? Nós podemos dizer também que nós temos Hans Kelsen, também, que foi um doutrinador, que ele que escreveu a hierarquia das leis, aquela pirâmide de Kelsen. Nós temos, dentro do direito constitucional, por exemplo, José Afonso da Silva, um doutrinador com muito know-how, com experiência, com um currículo incrível. Então, assim, são vários, milhares e milhares de doutrinadores. São eles que produzem esses livros e pensam e repensam e escrevem as teorias. E essas teorias podem ser ponto de fundamento para a produção de uma lei, inclusive, se for o caso, ou para embasar uma decisão judicial, tá? São muitos os nossos magistrados que utilizam verdadeiros trechos da doutrina para poder fundamentar algum julgado. Então, é bem importante também a doutrina, ela também é uma fonte do direito, ok? E a jurisprudência, pessoal, que é o conjunto de decisões uniformes, isto é, no mesmo sentido acerca de uma determinada questão. Olha só, a jurisprudência, são decisões reiteradas dos tribunais, né? Então, a gente pode perceber que tem uma determinada matéria, um determinado julgado, uma determinada situação que foi julgada naquele sentido. Aí outro tribunal julgou naquele sentido. E outro também. E às vezes o mesmo tribunal também, né? Então, assim, de tantas decisões reiteradas, né, surge essa jurisprudência. Aí o que acontece? Só para exemplificar para vocês. O advogado, ele está lá escrevendo uma petição e ele quer fundamentar o pedido dele para o juiz. Aí ele fala assim, olha, senhor juiz, eu entendo que o senhor deve dar o que eu estou pedindo, o senhor deve conceder o pedido, deferir esse pedido, porque o juiz lá do tribunal tal já deferiu num caso igual a esse, ele disse que tinha direito, e teve esse outro aqui também que disse que tinha direito, e teve esse outro que disse também. Então, são várias decisões reiteradas pelos tribunais no mesmo sentido, que aí ela é jurisprudência. E de tanto ela ser ali reiterada numa situação concreta, naqueles casos concretos, que ela pode, inclusive, virar uma lei. E aí que nasce a súmula. O que são as súmulas? Tá? Eu nem coloquei aqui no slide para vocês, mas eu posso falar que as súmulas, elas são, eu poderia dizer que são enunciados, por exemplo, súmula do STJ, né? Então, assim, de tanto chegar a determinada matéria, determinado pedido, ali para o STJ, por exemplo, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça, ele pega e faz uma súmula. Por quê? Porque a partir do momento que ele faz essa súmula, que não é lei, por que não é lei? Porque o Poder Legislativo não está obrigado a cumprir aquela súmula. Por quê? Porque senão nós teríamos aí ia ferir a separação dos poderes, né? Uma vez que o Poder Judiciário não pode produzir uma lei onde o Poder Legislativo, que é quem deve criar as leis, esteja subordinado. Então, a súmula é só para orientar os próprios tribunais e os tribunais inferiores, no caso, porque ele vai falar assim, tal situação tem que ser dessa forma.
É um exemplo, por exemplo, um exemplo bem comum é o dano moral da pessoa jurídica. De tanto chegar à situação, nesse sentido, o STJ ele editou a súmula 227, que diz que a pessoa jurídica tem direito a dano moral. Tá? Só que o dano moral da pessoa jurídica ele é objetivo, ele não é subjetivo, porque a pessoa jurídica ela não tem sentimento, ela não tem dor, né? Mas é objetivo no sentido de manchar a imagem da empresa. Então, de tanto chegar a situações pedindo aquela mesma pauta, aquela mesma situação, aquele mesmo caso, várias empresas entraram na justiça porque alguém estava ferindo a imagem da empresa, por exemplo, aí o STJ editou a súmula 227, que diz que pessoa jurídica tem direito sim a dano moral. E aí virou uma súmula, por quê? Porque aí não precisa mais chegar lá no STJ, né? Quando o juiz de primeiro grau receber uma situação análoga, ele já vai saber que tem essa súmula e ele vai estar subordinado a esse cumprimento do que determinou o STJ. E aí, o que isso acontece? Essas súmulas e essas jurisprudências, elas estão embasadas também na segurança jurídica, né? E é importante também fazer um nexo entre essa questão da segurança jurídica com essas decisões reiteradas dos tribunais, tá? Só que a segurança jurídica, ela vai além, muito além disso, tá? Lá na frente eu vou contar para vocês o que é a segurança jurídica dentro da introdução do estudo do direito, combinado? Vamos dar continuidade aqui, ó, direito público versus o direito privado, tá, pessoal? Olha só, o direito público é aquele em que há predominância do interesse do Estado, tá? Disciplinas e interesses gerais, tá? Existe uma relação de subordinação, ou seja, o Estado está num patamar acima e nós estamos num patamar inferior. Existe uma relação de hierarquia, tá? Ali é uma hierarquia vertical. Ou seja, existe uma relação de subordinação e hierarquia onde o Estado está em uma situação de superioridade. E temos também o direito privado, que é aquele que há predominância do interesse particular, ou seja, o interesse das pessoas, e existe uma relação de coordenação, ou seja, ali existe uma relação de horizontalidade, tá? Ou seja, estão no mesmo patamar, em relação de igualdade. Ou seja, ali vai ter a predominância da autonomia da vontade, tá? Da vontade privada. Lembrando, pessoal, olha só, que quando a gente fala de Estado, direito público, direito privado, que o Estado está numa situação de hierarquia, tá, tem essas diferenças, tem, mas isso não impede que o Estado não possa estar aonde tem relações privadas, porque o Estado também atua, ele pode estar presente em uma situação de direito privado, quando ele vai, por exemplo, firmar um contrato, onde a licitação é dispensada, onde não tem necessidade de licitação. Um exemplo, né? Mas assim, quando a gente fala de direito público, ele vai, se for numa outra situação, ele vai estar vinculado a uma situação de licitação. Esse aqui foi só um maior exemplo para vocês entenderem como que o Estado pode estar vinculado numa situação de direito privado, tá? Por exemplo, quando ele aluga um imóvel, né? Que ele vai estar subordinado ali à lei do inquilinato. A depender do valor do imóvel também, valor baixo também, ele fica tranquilamente ali dentro das regras do direito privado, tá? Lembrando que a gente não pode confundir, o que eu estou falando aqui são situações bem, poderia dizer assim, inferiores, porque a gente sabe que lá no direito administrativo existem as cláusulas exorbitantes lá dentro das licitações, quando o poder público ele tem algumas vantagens em relação ao particular. Não é o caso aqui. O caso aqui é que o Estado pode sim configurar, fazer parte de um polo de uma relação de direito privado, onde tem não é porque ele é de direito público que ele não pode fazer parte de uma relação de direito privado. Ele pode, tá? Mas assim, a gente não pode confundir com aquelas situações lá de licitações, de cláusulas exorbitantes, não. Aqui é um exemplozinho bem basiquinho, como se fosse aluguelzinho de um imóvel bem baratinho. Combinado? Olha aqui, vamos lá. E contar para vocês aqui sobre o direito público e direito privado, tá? Eu tenho alguns exemplos. O direito civil é um direito privado, o direito empresarial é direito privado, direito do consumidor, ele é classificado como direito privado. Mas, pessoal, lembrando que é possível que o Estado possa fazer parte dessas relações, tá? Não é porque é direito privado que é proibido do Estado, é vedado, não, tá? E aí nós temos situações de direito público, que é onde tem o interesse da supremacia do interesse público sobre o privado, tá? Nós temos o direito tributário, nós temos o direito constitucional, nós temos o direito ambiental, nós temos o direito penal.
Aqui nessas questões de direito público, as pessoas não podem deliberar livremente, tá? Ele tem que seguir o que está na lei e não tem para onde correr. Já lá no direito privado, como por exemplo no direito civil, as pessoas podem deliberar, por exemplo, sobre certas cláusulas de contratos, lembrando que eles têm, as pessoas, os particulares, têm determinada margem de liberdade? Margem de liberdade tem. Ele não vai poder fazer coisas que são ilegais dentro do contrato, né? Por exemplo, não vai poder existir um contrato de agiotagem, né? Agiotagem não pode. Você não pode fazer um contrato de agiotagem, prestando dinheiro a juros a alguém, porque sabe que não é permitido. Tem uma margem de liberdade, porém tem os limites também que vão até a esfera da legalidade, obviamente. E o direito privado, o direito público onde não tem margem de escolha. Se é determinado, por exemplo, um prazo processual lá no processo civil, lá é o direito público. Se fala que são 30 dias, são 30 dias. Você não pode estar querendo escolher um outro prazo diverso do que fala a lei, tá? Só um exemplo. Vamos dar continuidade. Aí eu trouxe para vocês alguns ramos do direito, para que vocês entendam essa introdução ao estudo do direito. Nós temos o direito civil, que ele é regulamentado lá na Lei 10.406 de 2002, que é o nosso Código Civil de 2002, que a gente fala que é o novo Código Civil, mas assim, já é de 2002, não é tão novo, mas ele não deixa de ser, porque é o último, né? Temos também o direito comercial, que são normas que disciplinam sobre os mais variados aspectos da atividade mercantil, tá? E é classificado pela doutrina majoritária como normas de direito privado, ok? Suas normas estão dentro do direito civil, bem como outras leis espalhadas pelo mundo jurídico. Já já vocês vão ver lá no nosso estudo do direito empresarial, tá? E eu trouxe também para vocês mais algum ramo do direito, o direito do consumidor, que é o ramo do direito que atende às relações de consumo, ou seja, aquelas travadas entre fornecedores, quem disponibiliza produtos e serviços ao mercado, e consumidores, que é quem consome os produtos e serviços como destinatário final, tá, gente? É importante essa questão do destinatário final, tá? E ele é amparado pelo CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990. Por que eu falei para vocês sobre o direito civil, o direito comercial, o direito do consumidor? Porque são exemplos de disciplina, de matérias de direito ramos do direito que nós vamos estudar dentro desta disciplina de direito 1, tá? E aí o que eu trouxe para vocês algumas terminologias jurídicas. Ação, o que seria ação, tá? Ação é um procedimento que o direito de ação que a pessoa tem, um procedimento que ela pode estar ingressando no ordenamento jurídico para pleitear alguma situação, tá? Não podemos confundir o direito de ação com o processo, tá? Porque o processo, ele é o carro que carrega a ação, tá? Então, o processo, nós poderíamos dizer que é esse carro que carrega a ação, porém ele tem vários procedimentos. É um processo porque tem vários procedimentos que devem ser observados pelos operadores do direito, tá? Como prazos, como, por exemplo, o tipo de documento, se é uma contestação, se é uma enfim, vai depender muito do tipo do processo, se é lá no direito civil, no direito penal. Cada processo tem os seus procedimentos específicos, tá? E seus prazos a serem observados a depender da situação. Aí nós temos jurisdição, tá, pessoal? Jurisdição é o poder de dizer o direito dentro de um determinado limite. Só quem tem a jurisdição é juiz, os magistrados, ou seja, essa jurisdição é o poder que os magistrados têm de dizer o direito. Tá? A gente não pode confundir jurisdição com jurisprudência, tá? Jurisprudência são decisões reiteradas dos tribunais no mesmo sentido, enquanto que a jurisdição é o poder de dizer o direito por determinado juiz num determinado espaço, tá? E nós temos a lide também, que vocês vão ouvir falar muito dentro do estudo do direito. A lide, ela é o conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida, ou seja, ali dois polos com interesses distintos, pessoas que estão ali naquela lide, naquela situação, querendo vencer a causa, né? Então, a lide é mais ou menos assim, que eu poderia dizer para vocês que é uma pretensão resistida por interesses diversos, ok? E temos os princípios também, que eu já comentei com vocês, que esses princípios, eles são alicerces do direito, que eles vão estar trazendo, inclusive são parâmetros para as fontes do direito, para estar nascendo
né, alguns direitos. Temos a jurisprudência, que eu já comentei com vocês, que são decisões reiteradas dos tribunais. E também é importante que vocês saibam sobre o direito adquirido, tá? Que o direito adquirido, ele é o direito já incorporado ao patrimônio jurídico da pessoa, tá? Ou seja, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos supor que eu queira me aposentar, né? Aí eu já completei o prazo lá da aposentadoria e eu tenho esse direito adquirido. Eu já cumpri todas as etapas que a lei fala sobre aquela situação, então eu tenho o direito adquirido de me aposentar, por exemplo. Aí vai lá e a lei vai ser alterada, agora mudou tudo. Lembra que não teve agora a reforma da Previdência? Muitas pessoas já tinham direito adquirido para estar gozando da questão da aposentadoria nos termos da lei anterior. Mas teve pessoas que não, porque essas pessoas não tinham direito adquirido. Então, aí nós vamos falar também em relação ao direito adquirido, a segurança jurídica, tá? Que diz o seguinte, olha só, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Exemplo, aqui eu coloquei a estabilidade, licença prêmio, tá? Então, assim, são exemplos que eu trouxe para vocês. Em relação à segurança jurídica, eu posso dizer para vocês que uma situação que ela já tenha se concretizado, a lei não pode retroagir para desfazer aquela situação, tá? Ou seja, a lei não pode alcançar fatos pretéritos para punir uma situação que naquela época não era crime, por exemplo. Então, isso é a segurança jurídica, né? Ela só vai funcionar dali para frente aquela situação, tá? Quando eu coloquei aqui direito adquirido, exemplo, a estabilidade, por exemplo, eu estou aqui no serviço público, tá? E aí já vai, por exemplo, eu tenho 3 anos de adquirir a minha estabilidade, né? Eu tenho direito a adquirir essa estabilidade. Então, não pode o poder público entender que agora não vai ter mais essa questão de estabilidade, a lei vai mudar porque isso causa prejuízo para a administração, não importa o fundamento. Se eu já tenho direito adquirido, ele não pode retroagir para desfazer uma situação que eu alcancei na regência de outra lei. Portanto, isso daí vai estar ferindo a segurança jurídica. Então, a segurança jurídica e o direito adquirido, eles caminham juntos, tá? É tanto que lá na nossa Constituição Federal, tá aqui, diz assim, que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é coisa julgada. Ou seja, se já teve uma situação que já foi julgada e a lei já está falando que não tem mais para onde correr, porque quando a gente fala de coisa julgada, são situações que não tem mais como você dar continuidade naquela ação, tá? Ela já prescreveu, já foi julgado, não tem mais para onde ir, o juiz já determinou, já acabou o prazo para recurso, isso é coisa julgada, já morreu a ação, acabou, tá? Só existe uma possibilidade de você reverter uma coisa julgada, que é por meio de uma ação rescisória, que ela tem um prazo decadencial de 2 anos para você fazer ressurgir essa situação, mas aí tem todos uns procedimentos também específicos que vão determinar quando é possível ou não entrar com essa ação rescisória, tá? E aí é prazo decadencial, já eu vou contar para vocês a diferença de prazo decadencial para prazo prescricional, mas lembrando que a segurança jurídica e o direito adquirido, eles caminham juntos também, a análise deles pode ser feita em conjunto, tá ok? Vamos para a próxima tela. E aí contando para vocês que nós temos a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, essa lei é muito estudada dentro da introdução ao estudo do direito. E aí eu trouxe na tela para vocês aí um printzinho lá do Decreto-Lei 4.657, lá de setembro de 1942. Antigamente, essa lei era chamada de LIC, que era a Lei de Introdução ao Código Civil. Mas aí mudou para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por quê? Porque ela não regulamentava apenas o direito civil, ela regulamenta vários ramos do direito, né? Inclusive o direito internacional privado, questões de tempo, de prazo, de processo. Então, assim, ela regulamenta vários ramos do direito. E é por isso que o nome dela também foi alterado para LINDB, tá? Então, assim, é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e ela foi alterada lá em 2010 pela Lei 12.376, tá? E aí, nós temos na LINDB algumas funções. Quais são as principais funções da LINDB? Ela tem função de determinar o início da obrigatoriedade das leis, lá no seu artigo 1º. Ela também ela tem a função de regular a vigência e eficácia das normas jurídicas, lá no artigo 1º e 2º. Ela também tem função de impor a eficácia geral e abstrata da obrigatoriedade, inadmitindo a ignorância da lei vigente. Ela também tem função de traçar os mecanismos de integração da norma
da norma legal para a hipótese de lacuna normativa no artigo 4º. Ela também tem função de delimitar os critérios de hermenêutica e interpretação das leis. Ela vai estar regulamentando o direito intertemporal. Ela vai regulamentar o direito internacional privado no Brasil, tá? E aí, vocês podem ver no materialzinho de vocês várias situações em que ela tem a função, o que ela faz, tá? E aí, eu vou pedir para vocês, que vocês deem uma olhada nessa LINDB, que vocês façam a leitura desses artigos. É uma lei pequena, ela é curtinha, mas ela é de extrema importância, tá? Ela é de extrema importância. Muitas vezes o juiz, lá fala que quando o juiz não tiver alguma situação que legal para ampará-lo, ele pode fazer o uso dessa lei da LINDB para estar julgando o caso, conforme a analogia, os costumes, os princípios gerais do direito. Ela dá essa liberdade. Então, eu preciso que vocês deem uma olhadinha nessa lei, porque ela é de extrema importância para a introdução do estudo do direito, tá? E aí, eu espero que vocês tenham aproveitado essa nossa primeira aula sobre a introdução, que vocês tenham, de fato, se atentado para algumas terminologias jurídicas, saibam como é que funciona o direito, o estado da sociedade, o que é direito público, direito privado, o que é lide, o que é jurisdição, o que é ação, o que é processo. São termos elementares para que vocês possam, de fato, conseguir pegar com mais fluência lá na frente as outras disciplinas, tá? Aí eu quero atentar para vocês não perderem o prazo aí, tá na tela. A atividade de percurso 1, o questionário, que vai lá do dia 10 ao dia 25 de maio, tá, pessoal? Não se esqueçam de fazer a atividade, porque é de extrema importância para a aprovação dentro da disciplina. Combinado? Então, agora eu vou deixar vocês fazendo a leitura do material. Acesse a minha biblioteca, leiam o livro de sugestão da bibliografia recomendada, vejam lá o roteiro da disciplina que foi produzido, e aí lá tem várias situações que... Leia o livro tal, na página tal, leia... É para vocês ir lá, clicar e fazer. O nosso roteiro ele ficou bem resumido, porque não tem necessidade mais de a gente ficar fazendo os textos enormes, uma vez que vocês têm acesso a um arsenal de livros incríveis na minha biblioteca, que foi adquirido pelo IFRO. Não é legal? Então tá, pessoal, eu vou ficar por aqui. Não percam as atividades, não percam o prazo das atividades e podem contar comigo. Até a próxima aula com Direito Civil. Até mais. Educação à distância, mudando realidades.